que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio, é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. Em setembro de 2022, a maior exportadora de frango do Brasil, a BRF, dona da Sadia e da Perdigão e com mais de 100 mil funcionários no mundo, anunciou uma mudança no comando. A liderança passou para as mãos de Miguel Gularte, que deixou automaticamente o cargo de CEO da Marfrig. Miguel é natural de Bagé, no Rio Grande do Sul. Ele é veterinário e tem uma longa experiência na indústria de carne bovina, com passagens pela Minerva e a JBS. E é com Miguel Gularte, CEO da BRF, que nós vamos conversar a partir deste momento no Show Business. Obrigado pela presença aqui em nosso estúdio, Miguel. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui. Agora, você já disse também, anos atrás, que trabalha num setor em que a demanda é maior do que a oferta. Isso continua assim? Isso é mais válido que nunca, porque num setor onde a demanda, ela tem uma oferta que é menor que a demanda colocada, nós temos uma situação onde as empresas trabalham sabendo que vão vender o que produzem. Quando você tem uma situação econômica que transita para a normalidade, com ganho de poder aquisitivo, com o consumo voltando ao normal, com a inflação baixando a um nível tolerável, as famílias direcionam os seus recursos para o alimento. E nós somos beneficiados. E sim, é verdade, que nós temos uma demanda que supera a oferta. Em condições difíceis isso acontece, em condições normais isso é mais evidente ainda. Eu ia até perguntar se não houve uma transformação nos últimos anos, você que é líder dessas empresas há muitos anos, se não teve uma transformação aí de compradores estrangeiros dos produtos de vocês. Olha, é evidente, por exemplo, que a China foi o grande player dos últimos 3 anos do mercado de alimentos, A China, de ser um comprador coadjuvante, passou a ser o principal importador. No caso do bovino, para falar, 32% da importação do mundo é feito pela China. No frango, está muito perto disso, E existe espaço para crescer. Vou te dar um dado. O chinês consome 5 quilos de carne bovina per capita ano, 12 quilos de carne de frango e 47 quilos de carne suína per capita ano. Ou seja, tanto a carne bovina como a carne de frango tem uma performance por conquistar na China muito grande. E a carne suína segue tendo a preferência. Então, as perspectivas da China, como grande importador, mudou o mundo. O que aconteceu na prática? Os preços chineses acabaram, nos últimos 3 ou 4 anos, balizando os preços da proteína bovina, suína e de frango no mundo todo. E agora, e os outros países? E a América do Norte, a Europa? Tiveram que acompanhar os preços chineses. Tiveram que... Tá. Isso foi o que foi o fator motivador da grande suba das commodities de proteína no mundo todo a partir da importação chinesa massiva. Agora, para onde o brasileiro vai, todo mundo conhece a fama do churrasco, A carne realmente do Brasil é reconhecida como carne de qualidade. Você, como um bom gaúcho de Bagé, por quê? Você tem uma explicação de como a gente chegou e ganhou essa fama de carne de qualidade mesmo? Eu acho que o Brasil, em proteína animal, seja ela de suíno, seja ela de frango, seja ela de boi, ele é extremamente competitivo. Nós temos recursos naturais, sol e clima, nós temos pessoas e vocação, e nós temos espaço para crescer. Aonde vai acontecer a produção de proteína do mundo? É no Brasil. E agora nós temos ainda no nosso setor, do suíno e do frango, um handicap melhor ainda para colocar na mesa. Nós temos preço e produção de grão competitiva. Nós temos volume e preços competitivos.
custos competitivos. Então o Brasil é uma potência, vai seguir crescendo, o nosso setor vai seguir avançando e o mundo vai seguir demandando. Agora, a gente está falando aí da indústria frigorífica, né? Você, Miguel, que está há muitos anos no setor, quais os cuidados que vocês têm? Você administra e lidera 100 mil funcionários. É um batalhão, é um exército de pessoas. Como é que é o treinamento dos funcionários da BRF? Quais os cuidados, até cuidados básicos, queria que você apresentasse para a nossa audiência. Bruno, é uma coisa muito interessante. Quando nós tivemos o Covid, né, em 2020, a gente enfrentou todas aquelas restrições de produção. E nós vimos que a indústria de alimentos estava extremamente bem preparada. Por quê? Porque nós tínhamos um estándar higiênico sanitário de excelência. E o Brasil era benchmark nesse estándar. Para isso, você tem uma situação que você trabalha com mão de obra intensiva. Uma empresa como a BRF tem 100 mil funcionários. Para fazer as coisas bem feitas, você não depende só de máquinas, você depende de pessoas. E você depende de qualificar e cuidar dessas pessoas. Então, na BRF, vou te dar um número. A BRF fez 6 milhões de horas de treinamento com seu pessoal no ano 2023. A BRF treinou 8 mil líderes em 2023. Mas como é que são esses treinamentos? É presencial? Não, é presencial, é online. Nós temos uma universidade praticamente dentro da companhia. Tem treinamentos que são treinamentos teóricos e tem treinamentos práticos. Porque a mão de obra intensiva é prática. Você tem que saber desossar um suíno, você tem que saber retirar um peito de um frango. Evidente, nós temos operações que são automatizadas e operações que são manuais. Você precisa estar com as pessoas preparadas ou para operarem a máquina ou para fazerem a operação manual. Então isso depende de treinamento constante e com muita segurança. Porque cuidar das pessoas começa por cuidar da segurança dessas pessoas. E a BRF é benchmark mundial em segurança de pessoas. Os nossos índices de segurança são o estándar mundial. É a companhia muito bem ranqueada no mundo todo. Agora, eu recebo eventualmente, não é toda semana não, mas eu recebo eventualmente executivos, CEOs, presidentes de empresas que têm mais de 100 mil funcionários debaixo deles. Eu acho esse número fabuloso, né? Porque você imagina sentar todo dia na sua sala, na sua cadeira e você ter abaixo de você 100 mil pessoas que você, de certa forma, é responsável. Como é que é, Miguel, liderar, cuidar de 100 mil pessoas e até motivar essa equipe toda, esse exército todo de pessoas? Eu entendo que você tem que olhar o organograma de uma companhia no seu aspecto amplo. A BRF hoje tem um conselho de administração extremamente qualificado, com um controlador que conhece e tem experiência no negócio. Que é o Marcos Molina. Marcos Molina. Esse conselho de administração traça os rumos estratégicos da companhia. E nós somos executivos que vamos transformar essa estratégia em prática. Para isso, a primeira coisa que eu sei é que eu não estou sozinho, eu tenho uma equipe extremamente qualificada e preparada para os desafios que nós temos no dia a dia. E nós temos os KPIs, que são esses indicadores que nós constantemente, de forma permanente, estamos olhando, aferindo e melhorando. Uma indústria passa por um processo de melhoria contínua, não é um discurso, é a prática. Se você não melhorar a cada dia, você não avança. Para você avançar, você tem que ter qualidade de informação, qualidade de pessoas e um rumo estratégico correto. Esses 3 ingredientes são os ingredientes fundamentais para você ter êxito no seu trabalho, na BRF estão presentes. Pois é, você está falando de equipe, né? Você tem certamente vice-presidentes, diretores ao seu lado, né? Você está, inclusive, exaltando todos esses profissionais que trabalham com você. O que você valoriza num profissional e, sobretudo, aquele profissional que você promove? Eu entendo que o profissional ele tem que ter uma ambição de crescimento e de preparação. A pessoa sempre tem que estar preparada para os desafios e se preparar para esses desafios e aceitar os desafios. Agora, eu apresentei, talvez o nosso público está se questionando em casa, né? Eu apresentei o Miguel
como veterinário. Miguel, como um veterinário de Bagé, no Rio Grande do Sul, chegou à liderança de uma empresa tão importante como a BRF, liderando 100 mil pessoas? Isso prova que nem toda estatística é correta, né? Se for fazer um estudo estatístico, isso não aconteceria. Um veterinário que sai ali do Rio Grande do Sul. Veterinário de Bagé passar por 4 grandes empresas e terminar na BRF é um número estatístico improvável. Mas respondendo de maneira séria a sua pergunta, Bruno, eu creio que eu me preparei para a posição que eu ocupo, né? E eu tive a confiança, né, das pessoas que aí me colocaram, né? Eu tive um background que me trouxe até aqui. Eu sempre fui uma pessoa, do ponto de vista profissional, que respeitei os meus valores, que são tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, sempre estar pronto para aprender, trabalhar bastante. Eu não acredito em êxito sem esforço, né? Eu acredito em trabalho duro e trabalho sério. Isso foi o que me trouxe até a posição que eu estou, que com muita humildade, né, um cargo que eu ocupo, né? Eu sempre soube também separar e entender o meu papel. Eu entendo e digo sempre que o bom diretor, CEO, gerente, presidente é aquele que pensa como dono, mas não se esquece de quem é o dono. Então eu também tenho muita facilidade de me relacionar com o acionista controlador. Isso também ajuda muito, né? Você ter a confiança da pessoa que controla a companhia é fundamental para você ter êxito no seu trabalho, né? E você trabalhar realmente com uma equipe qualificada. A BRF tem essa equipe. Agora, quando você está falando de acionista, né? Quando o Marcos Molina, que é presidente do Conselho de Administração, tanto da Marfrig quanto da BRF, fez o convite para você, primeiro convite para você ser o CEO da Marfrig. E anos depois de 4 anos, fez um outro convite para você ser CEO da BRF. O que nesses 2 convites para liderar essas duas grandes potências, o que ele pediu para você? Ele fez alguma recomendação? O Marcos me convidou para trabalhar na Marfrig, né, com a possibilidade e a autonomia para, junto com ele, conduzir um processo, né, de turnaround também na Marfrig, né? E eu entendia, e eu olhava a Marfrig de fora, eu via a Marfrig como uma empresa com potencial fantástico, né? E eu dizia, uma empresa com esse potencial, né, seria excelente poder estar na frente desse projeto. Ele me apresentou o projeto da Marfrig naquele momento, 2018, né? Eu achei o projeto fantástico, uma empresa onde os clientes tinham respeito pela empresa, pelo dono da empresa, pela qualidade dos seus produtos, né? Pela trajetória e com perspectiva de crescimento. Era tudo que eu precisava, né, naquele momento para dizer sim para o convite dele. Um desafio com condições de ser executado. Não foi diferente na BRF. Uma empresa fantástica como a BRF, né? Com possibilidade de crescimento, com possibilidade, com marcas icônicas, né? Você está numa empresa que tem Quali e margarina, Perdigão, né, e Sadia. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Agora, antes da sua chegada, tinha investidor, gestoras, você via assim pelo mercado que muitos gestores viam a BRF que ela não tinha alcançado, vou até ler a palavra que eu ouvi, isso antes da sua chegada, que a BRF ela não tinha alcançado o seu devido potencial, mesmo sendo uma das maiores produtoras de alimentos do mundo. Claro que na época você estava na liderança da Marfrig, mas você tem uma explicação de, antes da sua chegada, ter uma desconfiança, vamos chamar de desconfiança do mercado? Não, eu acho que eu tinha a mesma sensação. Você tinha que mesmo? Que a BRF estava aquém das suas possibilidades. Isso seria uma parte do meu desafio, né? Com uma equipe, eu olhava, uma equipe qualificada, marcas icônicas, uma distribuição geográfica espetacular. A BRF tem fábricas nos locais onde o grão é abundante e é barato. São quantas fábricas? São mais de 32 fábricas no Brasil. 32 fábricas no Brasil, são 38 no total. Isso em vários CDs, mais de 24 CDs, né? Tá. E está em 6 geografias. A BRF é uma potência, realmente. Uma empresa que ela abate 1 bilhão e 600 milhões de frangos por ano, 10 milhões de suínos,
por ano e tem 10 mil integrados. Uma empresa que tem todo o processo da cadeia em casa. Ou seja, ela tem desde a avó até o produto final. Então, uma empresa integrada completamente, com produtores, com uma história, com marca, né? E agora com um acionista que conhece o negócio. Eu te diria que isso é o ingrediente certo para a empresa performar. E uma empresa que não vinha performando por razões que eu não vou entrar no mérito, né? Mas com o potencial que eu enxergava, assim como o acionista controlador também, porque ele fez um investimento na BRF porque ele sentia e enxergava esse potencial, quiçá antes que todo mundo, né? Agora, você citou um monte de números aí, né? Uhum. Fim do ano, como é que é a preparação de vocês para um Natal, para essas datas comemorativas? É uma maratona. É uma maratona, né? Imagina. Quantos frangos vocês vendem, produzem? O nosso Natal, o nosso quarto trimestre, né? É um quarto trimestre de mais de 15 bilhões, né, de faturamento. 15 bilhões de faturamento, de reais de faturamento. No quarto trimestre. Tá. Né? E aí nós temos, em comemorativos, mais de 50% do mercado, 57% do mercado. E nós vendemos kits natalinos, esses kits que as empresas dão para os funcionários no final do ano. Nós somos os principais vendedores de kits do Brasil. Então, é uma maratona. Você armar kits, né? Milhões de kits. Vocês contratam mais gente. Nós contratamos mais gente, sim. É sempre o nosso trabalho, ele tem o seu grau de automação, mas ele passa muito pela mão de obra. E a automação, ela tem aumentado nos últimos... A automação tem aumentado, mas ela não relega segundo plano a mão de obra. Elas são coparticipantes. Você já citou a redução da mortalidade de frangos e suínos e também, mudando radicalmente desse assunto, mais eficiência na logística como marcas que você almeja aí deixar no comando da BRF. Como isso vai ser possível? Nós temos KPIs e controles semanais. Então, isso é um processo de melhora contínua. Exemplo, à medida que você vai aprimorando seu sistema logístico, você vai trabalhando a logística da companhia, por exemplo, de cada 10 produtos você está entregando 9,5. Né? Você trabalhando direto de fábrica, outro índice. Carregamento direto de fábrica é outro índice. A BRF tinha, vamos dar um número, 60% do que ela produzia carregava da fábrica direto ao consumidor. O resto ia para um CD, aí formava a carga do CD e ia para o consumidor. Hoje nós vamos direto ao lugar do consumo. Na exportação, nós trabalhamos também de forma direta ao porto. Outro exemplo, claro, estoque sem venda. Nós terminamos com o estoque sem venda na BRF. O que é o estoque sem venda? Estoque sem venda é aquele estoque que você produz para vender. Né? Nós agora vendemos e saímos a produzir o que nós vendemos. Então você tem muito mais assertividade. Outro aspecto também é o seguinte, à medida que você começa a elevar os seus níveis de eficiência logística, o produto que fica no circuito entre a planta e o porto diminui. A BRF trabalhava com 80 mil toneladas entre fábrica e porto. Esse circuito, hoje, é menos de 23 mil toneladas, 22 mil toneladas. Então, é uma forma de tu aumentar o shelf life do seu produto, porque o produto já está no consumidor com muito tempo de antecipação, o seu lead time entre produção e destino diminui e, consequentemente, todos os indicadores financeiros, fluxo de caixa, faturamento, tudo melhora, né? A gente estava falando sobre automação, sobre o trabalho humano, né, de tantos colaboradores que vocês têm, da importância da fábrica, né? Como é que entra a inteligência artificial no setor de vocês e na BRF? Já chegou? Está chegando ou vocês nem pensam? O nosso vice-presidente de pessoas e de processos, né, ele era ex-IBM. Então, a BRF, dentro desse modelo preditivo dela, né, que trabalha com uma informação extremamente qualificada. Eu disse que sempre... E vocês têm muitos dados. Muitos dados. Então, a inteligência artificial já está na BRF avançando rapidamente. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei na BRF, eu disse o seguinte, fazendo um paralelo, né? Eu estava acostumado a dirigir um carro com instrumento analógico, né? Porque aí tinha aquele ponteirinho que subia, descia. A BRF é um painel 3D. É mesmo?
O risco é você não saber qual número olhar. Qual lidar, porque são muitos números. São muitos, você tem que escolher os números certos. A informação está disponível. Muitas dessas informações já estão baseadas em inteligência artificial. Você já tomou muita decisão nos negócios baseado em inteligência artificial? Sim, nós temos a área de recursos humanos que tem muitas informações inteligentes. E vai te alimentando o tempo todo. E vai alimentando, sim. Os modelos preditivos de pricing, eles têm um apoio em inteligência artificial também. E a tendência é cada vez mais. Por exemplo, nós temos, a BRF é uma empresa que prepara as pessoas, né? Então, por exemplo, nós tivemos técnicos agora participando de todas essas feiras de tecnologia no mundo todo. Nós temos sempre alguém da BRF atento ao que está de novo, o que está de inovação, para trazer para dentro da companhia. Nós tivemos, semestre passado, várias reuniões com empresas de alta tecnologia que estão bem avançadas em inteligência artificial. Importante, inteligência artificial que se aplica ao nosso negócio. Esse é o X da questão, né? Sem Porque dúvida. inteligência artificial, a gente está ouvindo falar começou com as gigantes aí de tecnologia e é interessante analisar setor por setor, né? O setor da saúde, como está sendo aplicado, e o seu setor. Esse para mim é o grande desafio. A inteligência artificial é uma realidade, vai ter uma trajetória crescente e uma importância relevante. Você tem que saber fazer o uso adequado através das perguntas corretas, né? Você tem que ter a pergunta certa é a chave, né? Isso. Você tem que fazer a aplicação da inteligência artificial ao que faz sentido no seu negócio. Eu acho que esse é o grande desafio, né? Porque nós temos um setor de mão de obra intensiva, né? Mas que também tem automação. Nós temos informação que necessita inteligência artificial. Então, esse combo, né, do que é mão de obra intensiva, inteligência artificial com automação, é o grande desafio do futuro. E nós estamos atentos a isso e qualificados para fazer boas escolhas. Agora, Miguel, como é que vocês vocês trabalham num setor em que existe uma demanda da sociedade mesmo, não só no Brasil, no mundo todo, por alimentos mais saudáveis? Eu entendo que isso é uma tendência que não é de agora. Eu, quando comecei na indústria há 40 anos atrás, você chegava num supermercado e os rótulos diziam o nome do produto. Isso. Né? Hoje você tem todo um processo de traçabilidade, de rastreabilidade, né? Um processo que te dá garantia ESG ao teu produto. Né? Você tem a informação nutricional. Eu acompanhei os rótulos dos alimentos ao longo dos anos mudando constantemente. Você detém o nome do produto, você tem quase uma bula no rótulo, né? Isso aconteceu por demanda do consumidor. A Associação dos Consumidores Americanos começou a exigir informações nutricionais sobre os produtos. E cada vez mais essa vida saudável, né, demanda boa informação. E as empresas têm a obrigação de ter transparência com o seu consumidor. Você tem que informar o que tem dentro do seu produto, né? E aí é a grande vantagem de uma empresa como a BRF, que tem a credibilidade de marcas quase centenárias. O sujeito que está comprando um produto com a chancela Sadia e Perdigão sabe que está comprando um produto de qualidade. Ele sabe que aquela informação nutricional está correta, né? E está toda a informação transparente. Você acha que um bom CEO precisa ser um bom vendedor? Eu não te diria que ele precisa ser um vendedor. Ele tem que ser multidisciplinar, né? Ele tem que saber de pessoas, ele tem que saber de produção, tem que saber de produto, né? E tem que saber de estratégia. Mas na verdade, cada um tem a sua característica, né? Eu não tenho a fórmula, né, que sirva para todos. Eu tenho a fórmula que serviu para mim, né? Eu baseei a minha carreira. Eu comecei como diretor industrial. Como diretor industrial. Então, o que acontece? Eu sei bastante de fábrica. Passei 15 anos sendo diretor industrial. Quando deixei de ser diretor industrial, eu passei a ser diretor comercial. Passei 12 anos como diretor comercial. E depois eu fui ser CEO das companhias que eu trabalhei, né? Então, evidentemente, a bagagem industrial e a bagagem comercial formaram parte da minha formação. Outro aspecto importante é que quando eu comecei a minha carreira, você, para dirigir uma indústria de alimentos, você tinha que ter 2 carreiras eram disponíveis. Ou você era engenheiro, né, de alimentos, ou você era veterinário. Né? Ou veterinário, tá. Alimentos era assim, claro, você tinha outro trabalhando, você tinha engenheiro, mecânico, você tinha administrador de empresas, você tinha
até advogado, você tinha todas as carreiras participando da administração. Mas do ponto de vista técnico, era engenheiro de alimentos ou veterinário. Essa era a escolha que as empresas faziam. Até porque o Brasil estava começando um processo de exportação. E para te assinar como responsável técnico, você tinha que ser o veterinário ou engenheiro de alimentos. Agora, você nunca atuou, né, como veterinário? Da indústria de carnes, eu comecei como controle de qualidade como veterinário. Ah, como veterinário? Eu era controle de qualidade. Por isso que, para mim, qualidade não é a opção. Qualidade é a única opção. Eu era controle de qualidade. Eu fui durante 8 anos, eu comecei com controle de qualidade, supervisor de controle de qualidade, gerente de controle de qualidade, diretor de controle de qualidade. E você... Então, qualidade funciona sempre. Qualidade. Miguel, vendo a sua trajetória, né, você está falando de cargos que você começou lá embaixo, né, como supervisor, antes de supervisor. Controle de qualidade, nem supervisor. Controle de qualidade. Controle de qualidade, supervisor. Você foi galgando posições e começou muito cedo também, né? Eu fui o diretor industrial mais jovem do Brasil na minha época, né? Eu acho que, se eu não estou enganado, com 25 anos eu já era diretor... Com 25 anos você já era diretor industrial. Eu já tinha chegado ao cargo de diretor industrial, 26 anos, perdão. Eu já era diretor industrial da maior cooperativa de carnes do Brasil, que era localizada no Rio Grande do Sul. Você analisando toda a sua trajetória aí, vamos pegar quando você já era muito jovem e já era um diretor, né, 26 anos. O que você acha que foi determinante aí para você galgar, talvez até rapidamente, cargos tão elevados e com tanta responsabilidade? Eu acho que a gente tem que sempre liderar pelo exemplo, né? Se você quer que as pessoas trabalhem, você tem que trabalhar duro. Se você quer que a empresa faça as coisas certas, você tem que fazer as coisas certas. Eu acredito em trabalhar bastante, né? Trabalho duro, né? Eu acredito em tratamento adequado com as pessoas, né? Em respeito mútuo, né? E eu sempre gostei de começar cedo o meu trabalho, né? Cedo que você diz o quê? Eu escuto o Jornal da Manhã, eu começo no escritório, eu chego entre 6h30 e 15 para 7. Você vai escutando o Jornal da Manhã. Mas quando eu começava às 5 horas da manhã, né? E era outra época, a gente trabalhava de forma diferente, era muito diferente, até as leis trabalhistas eram diferentes. Eu começava a trabalhar 5h30 da manhã e nós íamos às vezes trabalhando até às 10 da noite, né? Hoje nem é permitido esse tipo de regime de trabalho. Mas era o que existia na época, né? E eu sempre acompanhei a minha equipe, né? Eu nunca pedi para ninguém fazer alguma coisa que eu não pudesse fazer junto com eles, né? Então eu acho que isso foi fundamental, né? Trabalhar com honestidade de propósitos, né? Com tratamento adequado às pessoas, né? E nunca tratar o outro de forma diferente do que você gostaria de ser tratado. Para mim isso é a base. Isso é simples. Eu não gosto de coisa muito sofisticada do ponto de vista complexa. Eu gosto de coisa simples. Eu trabalhei muito tempo com um economista que era formado numa universidade americana, né? E eu dizia para ele, olha, quando nós fizermos nossas planilhas, para os nossos KPIs, para os nossos indicadores, tu faz porque a minha filha que tem 7 anos tem que entender. Se ela não entender, eu não vou gostar da tua planilha, né? A minha filha hoje tem 26, né? 26. E eu sigo gostando das coisas de quando ela tinha 7 anos. Simplicidade. Simplicidade. Simplicidade é a fórmula do sucesso para que as pessoas interpretem, entendam e aceitem seguir aquela diretriz. E na vida pessoal você também é assim? Sujeito simples? Totalmente simples. Eu costumo eventualmente perguntar para alguns convidados aqui no Show Business quais as lições que eles gostam de passar para os filhos. E você tem 2 filhas, né? Mas você, como CEO de uma empresa com 100 mil funcionários, gostaria de saber o que você gostaria de falar para quem está chegando hoje no mercado de trabalho, que é jovem como as suas 2 filhas, mas que é jovem e está chegando no mercado de trabalho. Eu acho que tem que ter persistência, disciplina, vontade de aprender, entrega, né? Tem que saber escutar e tem que, quando assumir cargos de liderança, liderar pelo exemplo. Lidere pelo exemplo. Não existe nenhuma forma de crescimento e de liderança mais efetiva que o exemplo. O exemplo é a maior força da liderança. Dê o exemplo, né? Trate o outro como você gosta de ser tratado.
Miguel Gularte, brigadíssimo pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos com Miguel Gularte, CEO da BRF. O Show Business vai ficando por aqui. Eu agradeço sempre a sua audiência, a sua confiança e a gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.